Olá, amados irmãos, Cherike e Ireni, graça e paz para todos vocês. Boa tarde. Está entrando no ar mais uma live da Igreja Apostólica Vida, Igreja IAVE, Igreja Apostólica Vida. É o nosso hashtag Parei, Escutei, Gostei, hashtag De Casa para o Mundo, hashtag Missões Sem Fronteira. Amados irmãos, é uma alegria voltarmos a nossas lives. Já está conosco aqui a nossa diaconisa Lúcia de Oliveira. Graça e paz, amada irmã. Deus abençoe, que nós possamos ter hoje uma reflexão maravilhosa. Irmã Márcia também, Márcia Silva, glória a Deus pela tua entrada também na nossa live. Estou com saudade já e que Deus possa estar abençoando a todos nós nessa tarde de hoje. Se vocês ouvirem alguns barulhos, é porque a casa ao lado estão em obra, então eles estão com furadeira, batendo, reformando a casa, então com certeza teremos alguns barulhos, e também o meu cachorro vai estar ali latindo, que está na porta querendo entrar, e nós não deixamos ele entrar, porque ele entra e se passar alguém lá embaixo na rua, ele vai latir no meu ouvido aqui, em nossos ouvidos, Mas, amados, é uma alegria muito grande em novamente fazermos essa live, de estarmos de novo, participando dessas lives as quais nós conhecemos muitas pessoas, conhecemos muitas vidas, ajudamos algumas pessoas e também outras pessoas nos ajudaram através dessa live. Nós, através dessas lives que nós fizemos no período de 2019, 2020, quando houve estivemos naquela pandemia, no pico da pandemia, ali o Senhor operou maravilhosamente, milagrosamente na vida de muitas pessoas e nos usou também para ajudar muitas pessoas que ali precisavam de uma palavra, que estavam fracos, estavam já perdendo as suas convicções. Porque essa pandemia, ela tirou muitas pessoas que já estavam um pouquinho fracas, já estavam sem convicções de suas vidas, E elas acabaram enfraquecendo. Irmã Rosane Cristi também já está conosco, graça e paz. Seja bem-vinda, amada. Então, muitas pessoas que já estiveram... Diaconisa, até o cachorro também está querendo ouvir a live, Mas, só que ele não vai entender, quando é o momento de ficar em silêncio, o momento de ficar quietinho para nós meditarmos na palavra, Mas esse período de pandemia, muitas pessoas estavam fracas, muitas pessoas perderam as suas convicções, Muitas pessoas acharam que não iam mais conseguir, não iam mais prosseguir e acabaram se esfriando, porque o governo mandou que ficasse em casa, que parasse, que se ausentasse dos seus trabalhos, se ausentasse das igrejas, se ausentasse de tudo. Marco André também está na live conosco também. Graça e paz, Marco André. Saudade de vocês, hein? Vocês me abandonaram mesmo. Misericórdia, Jesus amado. Só o Cordeiro na vida de vocês também. Aleluia. Rapaz, Rosane. Então, com isso, o governo optou para fechar as coisas, parar tudo, confiscou tudo. E com isso, o que aconteceu? Muitas pessoas se enfraqueceram, muitas pessoas perderam suas convicções, muitas pessoas não conseguiram mais assimilar aquilo que era para ser assimilado, fazer a obra do Senhor, então pararam com tudo. E com isso, quando para, automaticamente a pessoa ela enfraquece. Depois que enfraqueceu, é muito difícil de restabelecer a fé, restabelecer a convicção, restabelecer a coragem. Então, com isso, é muito difícil a pessoa dar continuidade. Mas eu louvo ao Senhor que Ele nos permitiu e tem nos dado força para que nós possamos continuar aí essa peleja, essa caminhada, porque nós sabemos que essa peleja não é nossa, essa peleja é para o Senhor.
O nosso parei, escutei, gostei de hoje, amados, sempre nós temos nosso parei, escutei, gostei, a nossa reflexão antes da meditação da palavra. A palavra de hoje, já quero que você já deixe a sua Bíblia já aberta no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 6, versículo de número 45 até o versículo 51. 45 a 51. E o tema dessa mensagem que nós vamos deixar nessa tarde de hoje é vencendo o medo por meio da fé. Mas o nosso parei, escutei, gostei. O meu som está saindo bom aí para vocês, amados, minha voz. Até porque, né, eu não posso falar muito alto, né? Mas se tiver baixo, eu estou tentando aqui resolver aqui alguns... aumentando aqui o áudio, tentando aqui resolver aqui da melhor forma possível. Aqueles que também quiserem entrar ao vivo comigo, né? É só falar aí, eu quero uma participação ao vivo, a gente vai e adiciona aqui, a gente vê aqui onde adiciona e a gente adiciona também. Pastora Luana Lopes também está conosco. Pastora Luana, graça e paz, Deus abençoe a senhora. Hoje o nosso parei, escutei, gostei, ele é um certo dia, um comandante de um navio, né, um comandante de um navio, ele estava na sua embarcação à noite, e de repentemente, né, aquela noite, de repentemente o seu marinheiro avistou uma luz. Graziele de Souza, Grazi, Deus abençoe. E quando ele avista aquela luz, ele avisa ao comandante. Ele diz: comandante, estamos avistando uma luz na nossa direção. E o comandante então manda ele mandar um rádio para aquela luz, aquela outra embarcação que ao entender dele seria uma outra embarcação que estaria vindo, né, de encontro a eles. E ele fala: manda eles saírem da nossa frente, manda eles se desviarem do caminho por tantas distâncias. E aquele marinheiro então manda a mensagem, só que a mensagem eles ouvem o rádio do outro lado e manda a resposta: vocês que têm que se desviar. E ele avisa para o comandante, fala: mandaram avisar que somos nós que temos que desviar, somos nós que temos que sair. E ali o comandante manda de novo falar para eles saírem, porque ele era o comandante tal, ele tinha o navio tal, então ele que ordenava, porque ele era o comandante tal, o almirante tal, né? Então o marinheiro replica, né, dizendo para aquela pessoa, né, o outro marinheiro que estava do outro lado do farol, e aquele marinheiro disse: não, vocês que têm que sair. Independente de ser marinheiro tal, de ser comandante tal, fulano de tal, vocês que têm que se desviar do caminho. Vocês virem tantos graus a leste. E ele ali fala, e o comandante não aceitou aquilo, ficou irado, né, e dizendo, né, algumas palavras horrendas, né? E ele está chegando próximo, está se aproximando. E o marinheiro dizendo: olha, o comandante falou que vai passar por cima de vocês. E aquele rapaz então que estava do outro lado, outro marinheiro, então diz, né, Ezequiel de Farias, né, de Farias, seja bem-vindo também. Então aquele rapaz que está do outro lado, aquela voz que está do outro lado do farol diz: se vocês partirem para cima, vocês vão morrer. Desvia o caminho. E o comandante não quis mais desviar o caminho. Amado, eu vou tirar aqui o paletó, porque já está esquentando, né? Já está aquecendo já o ambiente. E ali falou: desvia do caminho. E ele disse que não iria desviar do caminho. E então aquela luz, o rapaz que estava atrás daquela luz disse: nós somos um farol, nós somos uma rocha. Se vocês vierem na nossa direção, vocês vão se machucar, porque nós estamos parados, nós somos uma pedra. Amados,
Muitas das vezes é necessário que nós venhamos a ouvir o outro lado, não ouvir somente o seu lado, não ter somente a sua razão. Temos que ouvir o outro lado, o porquê que o outro lado não pode fazer aquilo que você está mandando. O porquê que aquele outro lado não pode estar direcionado naquilo que você quer. Porque às vezes, amados, nós mesmos que atrapalhemos. Acho que melhorou um pouquinho aqui por causa da claridade. Eu acho que está ficando um pouquinho escuro, né? E ele diz então que às vezes nós atrapalhemos o agir de Deus em nossas próprias vidas. Por quê? Por teimosia, por sermos arrogantes, por sermos donos de si, donos da verdade, e muitas das vezes nós não somos os donos da verdade. Então, com isso, aquele comandante daquele navio, aquele almirante daquele navio, ele iria bater numa pedra simplesmente por seu próprio eu, por seu próprio ego, pela sua própria arrogância. A arrogância daquele homem iria levar toda a sua tripulação à deriva, porque eles iriam colidir numa rocha, porque aquele rapaz que estava falando, ele era o farol, ele era a rocha. Ei, quem está falando contigo hoje é a rocha. Quem está falando contigo hoje é o farol. É o que está te iluminando, direcionando. Ó, vira para tal lugar, vai para tal lugar. Não vem para cá agora não, vai para lá primeiro. Você está entendendo? Aleluia. Oh Espírito Santo. Alabaracesse andaramasi. Aleluia. Amados, o negócio está ficando estreito. Já estou com calor, amados. Já estou com calor. Amados, a palavra que nós vamos hoje, nós vamos falar um pouco sobre troque o medo pela fé. Troque o seu medo pela fé, pela palavra do Senhor, pela a fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque muitas das vezes, amados, nós temos as circunstâncias, todas as coisas que estão acontecendo no dia a dia, no nosso dia a dia, tem nos feito parar, tem nos levado a um grande desânimo, tem feito com que nós venhamos desistir completamente daquilo que Deus tem ordenado para as nossas vidas. E eu quero nesse momento fazer uma oração. Eu quero orar ao nosso Senhor para abrir esses trabalhos, para direcionar você, para incentivar você, para encorajar você naquilo que Ele hoje quer realizar na minha e na tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu venho agora neste momento, eu quero apresentar, meu Senhor, quero apresentar a vida de cada um que está entrando nesta live, da irmã Adriana, da irmã Lúcia, da irmã Márcia, do irmão Marco André, da irmã Rosane. Oh, meu Senhor, de todos os outros que já estão participando desta live, Ezequiel, Deus, que nesta tarde de hoje, pastora Luana, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos vencer, trocar os nossos medos por Ti, a Grazi, que possamos, esse medo que nos assola, que muitas das vezes nos fazem parar, nos fazem perder as nossas convicções, que esse medo possa hoje sair de nossas vidas e nós possamos hoje ser transformados, que nós possamos hoje sermos direcionados pelo Teu Espírito e sermos cheios
da tua presença. E por isso, meu Deus, por isso, meu Senhor, eu apresento esta live em tuas mãos. Eu apresento, ó Pai, cada um que está assistindo agora nesse momento. Cada um que já passou por essa live, já viu que essa live já está sendo comunicado desta live. Que nesse momento o Senhor Jesus Cristo começará a falar conosco, nos dar uma revelação dos altos céus para esta mensagem. E por isso, meu Deus, eu venho te louvar e engrandecer o teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, amados irmãos, como já disse, o tema encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 6, versículo de número 45. Nós vamos estar aqui lendo, essa palavra. Marcos, capítulo de número 6, que diz no tema: troque o medo pela fé em Deus. Que diz que Jesus anda por cima das águas. Eu estou aguardando mais um pouquinho, amados. Tem pessoas que estão entrando. Por isso que eu também estou acertando aqui alguns detalhezinhos que são importantes também para que a live fique bem agradável, um som agradável, Um som agradável e tudo agradável para que possamos fazer. Está conosco também, entrou aqui conosco a irmã Adriana e agora a irmã Vivian Moraes da Conceição também já está conosco. A irmã Vivian, também está conosco, graça e paz, amada. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda em cima da água. Mas o nosso tema é vencendo o medo por meio da fé. E diz: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago. E enquanto ele mandava o povo embora. E depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu num monte a fim de orar ali. E quando chegou a noite, e o barco estava no meio do lago, e Jesus estava em terra sozinho, ele viu os discípulos e estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. E já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. E quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. E todos ficaram apavorados com o medo daquilo que vira. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. E aí subiu no barco com eles, e o vento se acalmou, e os discípulos estavam completamente apavorados, e que a mente deles estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Aqui nessa versão,
uma versão de linguagem de hoje, né? E no Evangelho de Marcos, né? Ele não relata que Pedro desce do barco, né? Anda sobre as águas. Mas nós vamos relatar sobre isso. Mas o que eu quero que nesse momento você comece a entender que tudo começou quando os discípulos, Jesus estava no monte com seus discípulos e uma numerosa multidão. E ali Jesus estava com aquela numerosa multidão. Você conhece essa história que houve um grande milagre, uma transformação, uma multiplicação de pães e peixes. Você sabe que ali houve algo sobrenatural, algo ali incontável, algo que não tem como explicar, algo que não tem como relatar. Se alguém me perguntar como que isso aconteceu, não sei como te explicar, não tenho como te explicar, não tenho como falar com você dessa situação. Porque foi algo assim algo surreal. Foi algo assim muito difícil de se entender, difícil de se explicar. Porque havia 5 pães, nem foram os discípulos que levaram, e sim um jovem, uma pessoa, um menino, que levou 5 pães e 2 peixes, que seria o lanche daquele menino, e ele dá para Jesus, e Jesus ali transforma aquilo num grande milagre. Jesus faz aquilo ser transformado de forma sobrenatural. E com isso, amados irmãos, o que acontece nesse lugar, que depois Jesus manda os discípulos, ele ordena os discípulos para que atravessem o mar, para o outro lado da margem da cidade de Betsaida. E Jesus disse que estaria ali, iria despedir da multidão e depois iria estar com eles. Jesus falou, vocês vão e eu daqui a pouco vou estar com vocês, eu vou somente despedir aqui da multidão. Eu só vou somente aqui falar um pouco aqui, e depois eu vou orar e logo em seguida eu estarei com vocês. Tranquilo, simples. É só isso que Jesus falou para eles. E o mais interessante, amados irmãos, que aconteceu, que os discípulos começaram a remar, entraram no barco de Pedro e começaram a atravessar. Só que de repentemente a noite estava já muito densa, já era por volta de 3 até as 6 da manhã. Então é um horário assim de muito nevoeiro, de muito vento, de muita escuridão também no mar. É um período que o mar fica com muito nevoeiro, com muito período, com muito vento, com muita escuridão. Só que os discípulos ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham entendido aquela história, aquela situação da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles ainda não tinham entendido como que aquilo havera acontecido. Eu quero forçar um pouquinho você a entrar dentro da história comigo, porque eu gosto, amado, de trazer a palavra, mas vivenciando dentro da palavra aquilo que estava acontecendo. Não adianta eu pregar somente Pedro andou sobre as águas, Jesus. Não, é você estar lá agora, você entrar nessa história, passando um momento de adversidade que você está passando a luta que você está passando. Se você entrar agora dentro dessa história comigo, eles estavam remando, irmã Vivian, eles estavam remando, mas eles estavam assim, como que isso aconteceu? Como que aconteceu esse milagre? Sem explicar. Muitas das vezes tem pessoas, amado, que estão passando por um momento de adversidade e não sabem explicar como Deus mudou o quadro. Eu passei por um momento, né, a minha igreja sabe, está sabendo, alguns irmãos, né, que ali nós passamos, né? Alessandra, graça e paz, Alessandra, seja bem-vinda. E ali eu vivenciei, eu tive 2 paradas cardíacas. E como posso explicar? 2 paradas cardíacas. Estou aqui hoje fazendo a live com vocês. Foi agora, essa semana passada.
Eu fui no dia 5 fazer um exame no hospital, na clínica, né, da UERJ, Piquet Carneiro. E chegando lá, eu tive uma parada cardíaca e fui parar no Hospital Pedro Ernesto. E fiquei ali por uma semana e um pouquinho. Para vocês verem que não tem como explicar o que Deus faz. Não tem como explicar. Os discípulos estavam ali sem entender. E eles estavam ali vivenciando ali aquele momento. Aí, de repentemente, veio agora sobre eles um grande vento. Veio agora sobre eles um grande vento. E esse grande vento, traz o que para eles? Traz medo para esses homens. Esses homens começam a ficar com medo. Eles começam a ficar desesperados. Eles não sabiam agora como fazer diante daquela situação que eles estavam vivenciando ali. E eu quero dizer isso para você, eu quero falar para você, você tem noção das coisas que estão ao teu redor? Você tem noção dos livramentos que o Senhor tem feito na tua vida? Porque o vento tem se levantado de todas as maneiras. O vento tem se levantado de todas as situações, de todos os lados. E eu quero trazer algumas coisas que eu vi nesse episódio. Porque houve um medo muito grande, porque veio um vento. E quando veio esse vento, veio assim, agora Jesus vem andando, porque Jesus falou que estaria junto com eles. E ele então agora vai ao encontro deles, para passar com eles. Só que eles agora se pega num medo tremendo, num medo desesperador, que esse medo leva eles a pensar que era um fantasma. Esse medo ficou tão grande, porque era um nevoeiro, era uma noite escura, e vinha algo sobre a água, algo que eles não estavam acostumados, porque eles já estavam com medo, eles já estavam meio sem saber o que haver acontecido na multiplicação dos pães e peixes. Eles não estavam ainda conseguindo assimilar essa situação. Olha que nós lemos aqui, que diz, né, no versículo 51, no versículo 52, e que a mente deles estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então, eles estavam ali ainda sem entender o que acontecera. Então, eles estavam num pavor, estavam num medo, numa situação sem entender. Eu não sei o que você está passando nesse momento, não sei o que você está vivenciando, mas eu creio que você também deve estar passando por um momento de adversidade, principalmente nós que perdemos nossas casas, nós que perdemos as nossas coisas nessa tragédia que houve na nossa cidade. Quantas pessoas estão com medo, quantas pessoas que começam a chover, fala que na televisão, fala na meteorologia que vai chover, a pessoa já começa a bater aquele medo, aquele desespero. Tem pessoas que têm que fazer até tratamento psicológico porque entrou em desespero. E eu quero que nesta tarde de hoje você venha trocar o teu medo pela fé em Deus, que você venha vencer o teu medo por meio da tua fé. Aleluia. Oh, aleluia. O que é vencer o medo por meio da fé? Primeiramente, meus irmãos, vencer o medo por meio da fé é no temor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, diz que no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Qual é o problema? O problema para a maioria das pessoas, para a maioria dos cristãos, é ser capaz de superar os medos. Isso pode fazer com que eles saiam da presença de Deus, com que eles parem, com que eles caem na fraqueza, que eles aparecem dia a dia. É algo assim que nós não conseguimos explicar. Como que o cristão ele pode perder a convicção? Como que o cristão ele pode perder a fé? Como que o cristão pode se esfriar na presença de Deus?
É isso que eu quero trazer para você nessa tarde de hoje, amado. Devemos compreender que existe dois tipos de medo. O, o que o que o que prende e o que liberta. Então nós vamos aprender nessa tarde de hoje. Lauro, seja bem-vindo, Lauro. Seja bem-vindo também na nossa live. Mas é isso que eu quero que você entenda. Como o cristão ele pode se deixar abater por circunstâncias, amados. Os discípulos estavam, irmã Adriana, os discípulos estavam sem entender um milagre que tinha acontecido, tinha acabado de acontecer. E agora veio porque a noite estava escura, porque eles viram um vulto no mar, no meio do mar, andando na sua direção. Eles começam a ficar apavorados, eles começam a gritar. O medo, eu quero falar primeiramente para você sobre o medo que prejudica. O medo que prejudica. Ele significa o quê? O terror, pavor, tremor, o medo de algo ou de alguém. Senso instintivo, pressão da mente, cautela ao respirar. Esse medo, amado, de repente você já sentiu isso. Você já sentiu um terror, um pavor, um temor, um medo de algo ou de alguma coisa. Um senso instintivo, uma pressão assim na tua mente, na tua cabeça, no teu coração. O coração começa a apertar. Você já deve ter sentido isso. O medo, ele não vem de Deus. Ele vem do príncipe desse mundo, desse século. O príncipe das trevas. Os espíritos imundos que usam o medo para maquinar as pessoas do mundo interior. O inimigo ele usa o medo para poder tirar as pessoas que já está fraca das suas convicções, que já está sem aquela convicção daquilo que já quer, daquilo que espera, daquilo que almejam. O medo, ele não produz fé. O medo, ele não salva. O medo nos amarra com a escravidão da insegurança espiritual. Quando temos medo, nós mentimos, caímos e muitas das vezes não vencemos as nossas próprias fraquezas. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, disse: somos prisioneiros do medo e de quem vence. Somos prisioneiros do medo e de quem vence, de quem o vence. Então, amados, nós temos que começar agora a mudar a nossa história, a mudar a nossa convicção, a chamar Jesus mesmo, a confiar em Jesus. Um outro medo é o medo que é o temor que liberta. Esse temor que liberta, que nós temos que agora começar a vivenciá-lo. O temor de Deus é a maravilha sagrada que faz a sua consciência andar viva e produzir fé salvadora. Você pode obtê-la quando está na presença de Deus. Mas se você não estiver na presença de Deus, você não obtém fé, você não obtém confiança, você não obtém convicção. Sabe por quê, amados? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a convicção daquilo que nós esperamos. Mas se você não tem fé, se você não tem convicção, como que você pode esperar alguma coisa? Como que você pode ver algo? Se formos parar para analisar o que acontecera lá na montanha, lá no monte, Jesus perguntou para os discípulos, trouxeram alguma coisa, estavam querendo que Jesus despedisse aquela multidão, porque havia muitas pessoas e não tinha nada para comer.
Mesmo se eles tivessem 200 denários de pão, não daria para alimentar aquela multidão. E quando alguém arrumou ali 5 pães e 2 peixes, simplesmente eles disseram: o que é isso para tantas pessoas? Perderam a convicção. A fé, ela é firme fundamento das coisas que não se veem, convicção daquilo que se espera. Mas se você vê e você não confia e não acredita, não adianta. Não adianta. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve andar, que deve escolher. A sua alma possuirá no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Está lá no Salmo 25, versículo 12 e 14. Nós temos que fazer uma coisa, amados. Nós temos que fazer uma coisa. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E todos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, verso 7. Sabe por quê? Os efeitos do medo negativo. O homem de segurança é paz. Priva, remove e estabiliza a emoção. Madalena Pereira, Deus abençoe, amada, seja bem-vinda. Ele separa o homem de Deus. O medo separa o homem de Deus. O medo separa o homem de segurança e paz. O medo, ele priva e remove a estabilidade emocional. Olha só o que o medo ele faz na pessoa. O homem rouba direitos eternos. O medo ele rouba os direitos eternos. O medo ele torna o homem inseguro. O medo ele traz na pessoa, ele faz na pessoa, ele faz a pessoa ter medo da presença do próprio Deus. O medo, vou repetir para você entender, o medo ele produz na pessoa ter medo da presença de Deus. Nós lemos aqui, amados, nós lemos aqui na palavra que quando Jesus, estava andando sobre as águas, eles começaram a gritar que era o quê? Um fantasma. Era um fantasma, estavam dizendo, missionária Madalena, era um fantasma. É um fantasma. Eles tiveram medo da presença de Deus. O medo faz o homem ter medo da presença de Deus. Tem pessoas, amado, que tem medo do escuro. Não consegue dormir no escuro. Tem pessoas, amado, que tem medo de qualquer coisa. Tem medo de um animal, tem medo de uma coisa, tem medo de outra, tem medo de helicóptero, tem medo de avião, tem medo de elevador, tem medo de escada rolante. Tem medo de sair sozinho. Amados, vamos trocar esse medo pela fé em Deus, pela fé em Cristo. Vamos trocar esse medo que você está vivendo hoje. Vamos começar a mudar, amados. Vamos começar a mudar. Sabe por quê? Eles começaram a gritar. Eles começaram a gritar. É um fantasma, é um fantasma. E quando eles começaram a gritar que era um fantasma, sabe o que aconteceu, amados? Eles começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse, ei, acalma, não temas, sou eu. Jesus está dizendo hoje para você, não sei em que medo você está vivenciando, em que situação você tem sido oprimida ou oprimido, que tem te feito perder a convicção, tem te trago medo. Eu quero dizer para você, Jesus está dizendo para você, ei, acalma, sou eu. Ei, acalma, sou eu. Aleluia. Oh, aleluia. Sou eu, calma.
Aí é onde entra agora trocar o seu medo pela fé em Jesus. Quando Jesus consegue acalmar, ele consegue acalmar o coração daqueles homens. Ele consegue acalmar o coração daqueles homens. Calma, sou eu, calma. Fica calmo. Eu imagino Jesus falando, calma, calma, sou eu. Aí agora Pedro resolve a trocar o medo que ele estava pela presença de Jesus. E ele disse, se é tu mesmo, permita que vá até ti. Se é tu mesmo, então permita que vá até ti. E simplesmente Jesus disse, vem, mas eu estou indo para aí. Tem coisa, amado, vai começar agora, aleluia. Tem coisa que você quer provar, se você está com medo, você fala, verdadeiramente estou com medo, eu não reconheci. Mas Pedro simplesmente disse, se é tu mesmo, mande que eu vá aí, deixe que eu vá aí. Mas só que Jesus está falando, eu estou indo para aí, eu estou indo até você. Aleluia. Amém. Estarei sim orando pela vida do seu filho, para que o Senhor, é o Cristiano, né? Para que o Senhor possa trazer novamente, que o Senhor possa abraçá-lo novamente, que o Senhor possa trazer de volta para os caminhos. E aqui então, amados, Pedro então agora desce do barco. Não era para Pedro descer do barco. Não era para Pedro sair para o meio do mar, descer do barco e ir andar sobre as águas. Às vezes nós queremos provar algo para dizer para as pessoas que nós não estamos com medo. Pedro fez isso para dizer para as pessoas, para dizer para os outros discípulos que ele não estava com medo. Que ele não estava com medo, amados. Quando na verdade Pedro estava com medo. Quando na verdade Pedro estava com medo. E muitas das vezes nós queremos dizer que nós não estamos com medo. Muitas das vezes nós queremos dizer que nós não temos medo. Queremos provar para outras pessoas que nós não temos medo, que nós somos fortes, que nós somos valentes. E quando na verdade não é nada disso. Quando na verdade somos fracos. Quando na verdade nós somos simplesmente, nós estamos com medo, nós estamos sem convicção, nós estamos sem esperança. Muitas vezes nós estamos querendo fazer para provar para as pessoas que nós ainda não, que nós podemos fazer algo, quando na verdade o Senhor quer que façamos algo totalmente diferente. E o mais interessante disso tudo, que o Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor está falando para Pedro, Pedro, tu quer vir? Então vem, mas não é necessidade. Não era necessidade de Pedro descer, não era necessidade de Pedro vir, amados. Não tinha necessidade, porque o Senhor estava indo ao encontro deles. O Senhor estava indo ao encontro de Pedro. O Senhor estava indo ao encontro dos seus discípulos. O Senhor estava indo para que eles pudessem recebê-lo dentro do barco. Só que às vezes, amados, esse medo, ele faz com que façamos coisas que não é muito agradável, que pode nos trazer um dano. Porque quando Pedro desce do barco,
automaticamente o ego dele subiu, porque ele se afirmou em cima da água. Pedro se afirma em cima da água, mas nisso que ele se afirma em cima da água, automaticamente o ego dele começa a proliferar diante dos seus irmãos, dos seus discípulos, e ali Pedro começa a se achar mais do que os seus discípulos, mais do que os discípulos que estavam ali no barco, mais do que aqueles que não desceram, mais do que aqueles que estão ali com medo. Só que simplesmente Pedro afunda. Pedro afundou. Aleluia. Pedro afundou, amados. E eu quero dizer para você nessa tarde de hoje: não deixa que a tua precipitação, ou o teu medo, ou a tua vontade de mostrar que você não está com medo, te faça afundar, te faça naufragar. E diz aqui que a palavra diz que Pedro afunda Jesus, é necessário puxar ele. Eu quero dizer para você, Jesus hoje está puxando você que está afastado, você que já afundou, você que já naufragou na fé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero falar para você hoje, cristiano. Você que já naufragou na tua fé, você que já naufragou no teu medo. Porque o que nos tira da presença de Deus é o medo. Não é o medo que nos tira da presença de Deus. É a convicção que nós perdemos que nos tira da presença de Deus. Porque toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Esse teste do tempo é para entender, para você ver que se você é verdadeiramente capaz ou não é capaz de realizar ou de fazer aquilo que você colocara no seu coração. Às vezes colocamos coisas no nosso coração, esperança, expectativas, eu vou fazer, vai acontecer, mas vem um vento, vem uma tempestade, vem uma luta, vem algo, e esse algo, ou uma palavra, essa palavra ela te mata, essa palavra joga por terra todo o teu sonho, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você colocara no coração que disse assim, eu vou conseguir, eu vou fazer, aquela palavra te desanima. Aquela palavra te entristece, aquela palavra te tira da presença de Deus. Você naufraga como Pedro naufragou. Porque Pedro, ele tinha acabado de sair de um milagre, de algo sobrenatural. Pedro tinha acabado de sair de uma multiplicação de pães e peixes, de 5.000 homens, fora mulheres e as crianças, que comeram, e sobraram 12 cestos cheios. Ele não soube explicar, ele não soube administrar essa situação. Quem sabe você não está conseguindo administrar as suas emoções, quem sabe você não está conseguindo administrar as suas palavras ou as suas convicções. Quem sabe, nesse momento, hoje, o que você precisa hoje é estar agora, é segurar nas mãos e falar, Senhor, me socorre, Senhor, me segura. Hanai de calabantu kumonaravaste herbia, de bendion de quebia labaste. Porque Pedro, ele desceu, Lauro, ele desceu do barco. Ele quis provar para os irmãos, discípulos, que ele não estava com medo. Que ele só falou aquilo no impulso, porque a Bíblia diz em Lucas, em João e Mateus, vai dizer que Pedro grita, é um fantasma, e incentiva os outros a gritar, é um fantasma. E agora então ele quer provar para os discípulos que ele falou aquilo, mas falou por falar. Quando na verdade ele estava com medo. E ele então pede para descer, para provar para os discípulos que ele não tem medo. Que ele vai de encontro àquilo que está lá vindo, que está vindo de frente a ele.
Mas eu quero ressaltar uma coisa. Eu quero ressaltar que diz que quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. E Jesus falou com eles: não temas, sou eu. Ou, na minha tradução aqui, coragem, sou eu. Não tenham medo. Sou eu, Jesus. Eu não sei se você está com medo de alguma situação. Não sei em que vento está soprando na tua vida. Não sei o que está passando. Mas Jesus está dizendo para você: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Sou eu, não temas. Não tenha medo. Sou eu, Jesus, na tua vida. Estou chegando aí. Ele está chegando aí hoje, amado. Ele está indo aí, ele está indo ao teu encontro. Você não precisa se desesperar. Somente confiar. Troque o seu medo pela fé em Deus, pela convicção daquilo que você espera. Troque o seu medo pela presença do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Como disse aqui, amado, essa palavra, o medo ele transforma uma pessoa. O medo faz com que uma pessoa perca toda aquela convicção. Nessa tarde de hoje, amados, eu sei que vocês têm cada um de nós que estamos aqui, temos as nossas adversidades, temos os nossos problemas, temos os nossos questionamentos, temos os nossos medos, mas não perca a sua convicção. Não perca. Se você já perdeu a sua convicção, se você quer fazer para mostrar para as pessoas que você não quer dar o braço a torcer, que você está fraco, que você está com medo, que você já fraquejou e quer descer para poder fazer, quer mostrar para as pessoas que você pode fazer ainda, não vai não, irmãos, porque você vai fraquejar, porque você está sem convicção. Você está sem convicção. E quando estamos sem convicções, somos propícios a afundar, como aconteceu com Pedro. Quando estamos sem convicção, somos propícios a perder a própria fé e até mesmo a nossa própria vida. Porque Pedro, se Jesus não está ali, ele ia morrer afogado, porque ele afundou. O vento estava forte, a tempestade estava forte. Ele poderia não conseguir voltar à superfície, nadar, porque estava em alto mar. Ele cai em alto mar, ele entra em alto mar para andar sobre as águas e afunda. Aleluia. É como se você, amado, estivesse andando em Angra dos Reis, aí, numa embarcação, depois você, no meio do mar, você desce da embarcação e pisa na água. A tendência é você afundar. E se você afundando, amado, é muito difícil o barco voltar para te buscar, o barco te ver aonde você afundou. Até você voltar à superfície, a onda vai te levando. A maré vai te levando, a maré vai te jogando, daqui a pouco você perde a convicção. É o que está acontecendo com muitas pessoas que saíram da presença de Deus, porque perderam a convicção. A maré começou a levar para lá e para cá. A maré, tem muitas pessoas indo na maré, não está indo no Senhor, está indo na maré. E quando vamos na maré, nós perdemos a convicção, nós afundamos, nós perdemos a direção.
Nós falamos daquele comandante, daquele almirante, daquele navio, que ele estava brigando contra a pedra. Brigando porque ele deu uma ordem a uma pessoa que estava do outro lado, de frente a ele, de um farol, e essa pessoa não obedeceu às ordens dele. Tem pessoas, amados, que estão querendo que você obedeça, mas ele não sabe a direção. Você tem que obedecer a direção daquele que tem a luz. E não aquele que não tem a luz, está só olhando para a luz e querendo dar ordem para aquele que está na luz. Tem muitas pessoas que estão nas trevas, estão querendo dar ordem para quem está na luz. Se nessa tarde de hoje, se você está andando nas trevas, se você está andando na escuridão, você está andando com medo, eu quero dizer para você, a luz está te iluminando, a luz está chegando, e essa luz, ela é Jesus. Essa luz, ela é Jesus. Por isso, amados, que essa tarde de hoje, que você que assistiu essa live, você que compartilhou essa live com alguém, compartilhe essa live com alguém, chama alguém para entrar nessa live ainda dá tempo, vamos orar. Ainda dá tempo dela ouvir uma oração. Você que compartilhou essa live, você que participou dessa live, você que colocou aí o seu pedido de oração, como nossa irmã Madalena Pereira pediu oração aqui pelo seu filho. Se você está precisando nessa tarde, está conosco também o Gerson. O Gerson entrou também. Gerson, que saudade de você, Gerson. Aleluia. Saudade do Gerson. Se você nessa tarde está à deriva, está tendo uma tempestade no teu barco, você está vindo de um milagre, está vindo de uma bênção, mas já começou a ter uma tempestade novamente na tua vida. Eu quero dizer para você, Jesus está dizendo para você, não tenha medos, calma, sou eu estou indo aí. Eu estou indo aí. Calma. Calma. Sabe por quê, amados? Porque eu creio nesse momento. Eu te fiz entrar dentro do barco dos discípulos. Eu te fiz entrar dentro do barco de Pedro. Eu te fiz entrar dentro do mar da Galileia. Você está indo agora a caminho de Betsaida. Você está saindo de Cafarnaum para Betsaida. Está vendo agora no meio dessa trajetória, no meio dessa tua navegação, está tendo agora uma tempestade. Começou uma tempestade. Começou um vento. Está muito escuro a situação está muito nebulosa. A situação está muito difícil para você conseguir suportar. De repentemente, aparece, vindo em sua direção. Está vindo na sua direção algo que você não está conseguindo discernir ou identificar. Está acontecendo algo que você não está conseguindo identificar na tua vida. Quem sabe essa situação que está acontecendo na tua vida, você não está conseguindo administrar ou identificá-la. Mas eu quero dizer para você, não se desespere como os discípulos que começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Não se desespere, amados. Não comece a se desesperar, mas simplesmente
mas simplesmente eu quero que você simplesmente tenha convicção daquele que te mandou atravessar o mar. Aquele que te mandou atravessar o mar é que está indo ao teu encontro. É aquele que te falou assim: vai para o outro lado, vai para Betsaida. Alabando como a nasépia, que levanto e devassarabástia. Vai para Betsaida, porque eu já vou estar com você daqui a pouco. Ei, Gerson, Deus está dizendo assim: vai para Betsaida, que daqui a pouco vou estar contigo. Ementicoma navas tereminaragala subia, ramantui relevastia, que mendendia comanderevastia. E muitas das vezes nós estamos desesperados, gritando: é um fantasma, é um fantasma. Ele está dizendo: calma, sou eu. Não tenha medo, sou eu, sou eu. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. E Jesus agora vem. E ele vem agora trazer algo para você. Aleluia. Ele vem agora trazer algo para você. Ele vem trazer o alento para você. O que é o alento? A tranquilidade, a paz. Ele quer trazer a paz para você. Calma, sou eu. Calma, sou eu. Mas Pedro quis provar para os discípulos que ele não estava com medo. Ele disse: se é tu mesmo, faça que eu vá até aí. Mande que eu vá até aí. Mande que eu vá até aí. Só que Jesus está indo ao teu encontro. E ele desce do barco. E nisto que ele desce do barco, ele começa a olhar para o redor. Ele começa a se sentir confiante novamente. Mas para você se sentir confiante, amado, você tem que estar com o olho, com os seus olhos, com o seu coração, com a sua mente fitada no Mestre. Não adianta você começar a ter convicção olhando para os lados. Convicção olhando para trás. Convicção tentando falar para as pessoas que você é capaz. Não tente provar para ninguém o que você é capaz ou não é capaz. E sim, faça aquilo que Deus mandara você fazer. Eu quero nesse momento encerrar essa live. Já temos 1h e 10 minutos mais ou menos de live. Eu quero que você possa ter a sua convicção que Jesus vai entrar no teu barco de novo. Você não precisa descê-lo, porque ele vai entrar. Não precisa se desesperar, gritar como se fosse um fantasma, porque ele é Jesus. E ele está entrando no teu barco. Vamos orar nessa tarde de hoje. Você que precisa de uma resposta, de uma oração específica, de uma oração por alguém, como a nossa irmã Madalena Pereira, que aqui pede pelo seu filho Cristiano. Cristiano, eu não sei onde você está agora nesse momento. Não sei se você está no colégio, se você está no trabalho, não sei aonde você está. Mas eu sei dizer para você, Cristiano, Jesus está te chamando novamente. Ele está te encorajando novamente, dizendo: Cristiano, calma, sou eu.
Cristiano, calma, sou eu. Amantui revantarabácia. Graça, ne calamantui efácia, ementui revanarabácia. O Senhor está dizendo para você assim, nesse momento. Calma, sou eu. O Senhor está dizendo para você agora nesse momento, Ezequiel. Calma, sou eu. Não se desespere por causa das circunstâncias. Não se desespere por causa da situação que você está vivenciando nesse momento. Por causa dessa tempestade que está te assolando nesse momento. Simplesmente acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Porque sou eu. Sou eu. Sou eu. Semente que andou piandarabassi. Xeremenarasai. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei. Lauro, tenha convicção. Fixa seus olhos no Senhor. Fixa seus olhos naquele que está vindo ao teu encontro. Porque a história vai ser mudada. A história vai ser mudada. A convicção que você tem nesse momento, mediante essa tempestade, mediante essa luta, mediante essa circunstância, muitas das vezes te faz naufragar. Mas tem muitos discípulos que estão olhando para você. Tem muitos discípulos que quando você descer do barco, vai olhar para você e vai ver, ó, vai afundar. Então não desça do barco. Permaneça no barco. Porque ele está indo aí. Acalma, sou eu. Eu vou até vocês. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo. Olha aí, Deus amado e querido. Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, eu venho apresentar diante de Ti. Quero também colocar, Senhor amado, nesse momento, a vida da irmã Rosa em Tuas mãos. Senhor, eu quero pedir que neste momento, o Senhor possa ir de encontro a ela nesse momento. O Senhor possa ir tocar agora, ó Pai, e ir ao encontro dela. Porque ela precisa nesse momento, ó Pai, que o Senhor entre com uma grande provisão, com algo sobrenatural, como foi feito na multiplicação dos pães e peixes. Ela está como Pedro naufragando diante dessa tempestade, desse mar. Mas já tinha acontecido um milagre, algo sobrenatural lá atrás, mas agora aqui à frente já está tendo uma tempestade. E é essa tempestade que tem afundado muitas pessoas, que tem naufragado muita fé de muitos cristãos. E é por isso que nessa tarde de hoje nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Jesus Cristo, diante do Senhor, queremos apresentar cada um que aqui está nesta live, cada situação, cada tempestade, cada barco, cada barquinho que está dentro desse mar, na direção de Betsaida. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, porque está tendo uma tempestade, está tendo um vento forte, está tendo um nevoeiro, está tudo nublado, está tudo um caos, está tudo escuro, está ventando muito, e tem pessoas que estão tendo já até mesmo alucinações por causa da situação, pessoas
já estão perdendo a convicção daquele que mandou você atravessar. Já estão dizendo é um fantasma. Já não estão mais crendo que ele é o Senhor que está indo ao teu encontro. Já estão gritando é um fantasma. Mas nesta tarde de hoje, no nome de Jesus Cristo, eu quero agora aniquilar toda e qualquer palavra de maldição na tua vida, palavra de derrota na tua vida, pessoas que estão ao teu redor, que estão fazendo com que você tente provar que você é algo que você não está conseguindo ser mais. Oh, aleluia. Eu creio que aqueles discípulos do barco estavam dizendo: pô, Pedro, mas tu está gritando aí, teu primeiro a gritar que é um fantasma? E Pedro disse: se é tu mesmo, deixa que eu vá até aí, mande que eu vá até aí. Pedro quer provar para eles: ó, estão achando que eu não sou o cara, que eu não sou o Pedro. Ei, eu sou o Pedro, eu vou aí. Não é isso que Jesus quer, não, amado. Você não precisa provar para ninguém que você serve um Deus vivo. Porque a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram para o rei Nabucodonosor, disseram para ele: ó rei, independentemente do nosso Deus nos livrar ou não dessa tua fornalha de fogo ardente, mas nós, mesmo assim, não te prostraremos diante da tua imagem. Então não precisa provar, amado, que você é para aquela pessoa que está te afrontando, ou aquela pessoa que está duvidando de você, ou aquela pessoa que está duvidando da tua fé. O que importa é o que você tem convicção naquele que pode fazer por você. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham convicção que Deus poderia livrá-los ou não da fornalha de fogo ardente. Sende conde, rebende cala subiandarabaste, remendi comando bendi bendarasayu, edemantu ile fasayu. Ai, edecando como derivasti que andaramaste que bialabasti. O mando como ende que biandubinasayu, rebendi calamantu e. Emendando com de feste de andore minaragai, anaya su e ande galabas, emende canto e elevasi, emende o vão de quindi alabas, o mão de quindi se menigai, anabandara canto e nevando, alamanto e deva, emende canto e nevando como do ré, emende canti que ondoro mundo vai, ai assibiando como anasébia, emento e levanto e que mandava conto que nevacia, calamanto e refácia. Nessa tarde de hoje, filho, assim diz o Senhor, calamanto e refácia. Muitos vão ter que dizer, como o rei Nabucodonosor, ele teve que dizer para toda a população, porque ele disse para todo mundo: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Dizendo para Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de todo o povo que ali estava ali naquele lugar. Mas aquele mesmo homem que disse: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Agora ele diz, em frases diferentes, em palavras diferentes, em situação diferente, ele diz assim: bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos vão dizer: bendito é o Deus que tu serve nesta tarde de hoje. Basta você começar a colocar a tua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ai, assim que ande que minas. Começa a colocar a tua convicção no Senhor. Começa a trocar os teus medos pela fé em Jesus Cristo. Começa a trocar a tua desconfiança na confiança, na convicção daquilo que pode acontecer. Porque Ele quer mudar a tua história. Então, nessa tarde de hoje, eu quero apresentar, Senhor, resgate nessa tarde. Quero apresentar resgate. Resgata, Pai, o cristiano, Senhor. Alcança o cristiano nessa tarde. Começa a incomodá-lo no espírito, na alma, Senhor. Começa a incomodar, Pai amado, o Ezequiel, Senhor.
Começa a tocar no espírito e na alma do Ezequiel, meu Senhor. Oh, Amandaracala Sébia. Começa a tocar naqueles, ó Pai, que estão afastados dos teus caminhos, ó Pai. Pai, eu venho te pedir nessa tarde de hoje. Começa a tocar, meu Senhor da glória. Começa a tocar agora. Naqueles que estão encarcerados lá, Pai, que aqueles que saíram da tua presença e se afundaram. Aqueles que saíram da tua casa, largaram a tua casa para seguir pessoas erradas, para fazer atitudes, tomar atitudes erradas. Toca neles agora, meu Senhor da glória. Elabandu como nascer. Pai, nessa tarde de hoje, aqueles que estão agora, Pai, precisando, estão lá na boca de fumo, lá na Cracolândia, estão aonde, Pai, o inimigo lançou, aonde o inimigo jogou, aonde o inimigo, Pai, tá matando. Eu quero te pedir agora, Pai, resgata ele lá, porque o teu Espírito tem poder para isso. A tua palavra, basta uma palavra tua, meu Senhor da glória. Eu não preciso ir lá, Senhor, mas basta uma palavra. Uma palavra tua vai tocar lá no coração daqueles que estão lá. Uma palavra tua, Pai, através dessa rede social, vai tocar num que está afastado nessa tarde, num que perdeu a convicção dessa tarde, um que perdeu a fé por causa das circunstâncias, um que perdeu a fé por causa da situação que está vivenciando, um que perdeu a fé porque perdeu a casa, um que perdeu a fé porque perdeu o casamento, um que perdeu a fé por causa que a casa caiu, um que perdeu a fé porque perdeu o emprego, um que perdeu a fé porque a mulher largou, um que perdeu a fé porque o marido largou, um que perdeu a fé porque perdeu o emprego. Eu quero falar para ti nesta noite, nessa tarde de hoje, filho, desperta tu que dorme, porque o Senhor está dizendo para você, acalma, sou eu. Amaracalacébia, elemantuirefácia. Ei, alabassurianda alabas. E te conto come ne calavassia. E le papapati que antico ondoro manamanas. Oh, Espírito Santo. Pai, vai de encontro, Pai. Está conosco também, Pai amado, pastor Lucas Viana Mariano. Eu não conheço, Pai, mas tu conheces, tu sabes, ó Deus. Tu sabe quem ele é, tu sabe o que ele precisa, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, quem ele é. Mas, Senhor, visita a casa dele agora, visita os filhos dele agora, visita o filho dele agora. Visita o lar dele agora, Pai. De calabanda chai, elabaço onde ravacíria comanai. Ah, Jesus. Tu podes, ó Pai. Porque o milagre que nós precisamos, tu pode fazer. Tu pode fazer, Pai. E muitas das vezes, ó Pai, nós estamos presos no sistema, presos nos dogmas. Ficamos presos no sistema. O sistema muitas das vezes nos aprisiona e mata nossos sonhos, mata nossos projetos, mata tudo aquilo que nós almejamos. Mas nessa tarde de hoje nós vamos quebrar protocolos, ó Pai. Senhor, quebra protocolos nessa tarde. Começa agora a desfazer, ó Pai, as armadilhas, as amarras, os pesos que essas pessoas estão carregando. Porque a tua palavra diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então tem muitos, ó Pai, que estão cansados, sobrecarregados, por causa de sistemas, por causa de circunstâncias, por causa de dogmas. Mas eu quero dizer para você, Jesus, vai de encontro agora. Jesus, vai de encontro agora. Jesus, toca agora. Jesus, toca agora, meu Jesus. Toca agora, meu Senhor. Toca agora, meu Senhor. Aleluia.
Amandaracantu e alabácio. Xarabanto cantaramas. Toca agora, Senhor. Oh, Espírito Santo. Por isso, Pai, eu quero te pedir que nessa tarde de hoje, já findando essa tarde, Pai, findando essa tarde, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua glória, a tua graça na casa dos teus filhos agora, na vida dos teus filhos. Que tu possas, ó Pai, tocar agora, meu Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ah, Jesus. Toca agora, meu Senhor. Toca agora, papai. Leão da tribo de Judá. É nesse momento, Pai. É nesse momento que teus filhos precisam de algo sobrenatural. É nesse momento que teus filhos precisam que a tua mão estenda sobre eles. Eu venho agora pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Pelos teus filhos que se encontram enfermos, ó Pai. Vai de encontro a eles agora, meu Senhor. Pai, eu não sei que tipo de enfermidades assolam os teus filhos. Eu quero te pedir agora, ó Pai, pelo nosso amado, meu irmão, Bispo Roberto, Senhor. Toma ele agora, ó Pai, toma a saúde do teu filho. Pai, toma a saúde do teu filho. Ah, papai. Papai, eu quero agora que o Senhor vá agora lá naquele hospital onde eu fiquei internado. No Hospital Pedro Ernesto. Vai lá, Pai, lá o Senhor vai encontrar o Pedro. O Senhor vai encontrar lá, Pai, o Paulo. O Senhor vai encontrar lá o seu Antônio. O Senhor vai lá encontrar, Pai, o Robson, o Alexandre. Pai, o Senhor vai encontrar lá, Pai, aqueles meus amigos que ficaram lá, que estão precisando, Pai, de uma intervenção, de algo sobrenatural. Estão precisando de um milagre, de algo sobrenatural. Então eu quero apresentar a Ti, meu Senhor, a vida do Paulo agora. Pai, eu quero apresentar a vida do Robson agora, Pai. Quero apresentar a vida do Alexandre agora, meu Senhor. Eu quero apresentá-los diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, libera a palavra de vitória, a palavra de cura, de milagre para eles aí, Pai. Libera agora, ó Pai, essas cirurgias que eles precisam fazer no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, alamantui. Amantui efasi, calamantui enebácia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, remiandarabasu, remandayantobiastebia-labas. Jesus, quero apresentar agora, ó Pai, todos os ministérios na face dessa terra. Os ministérios, ó Pai, que têm sido perseguidos, ó Pai. Os pastores, ó Deus, os homens, os verdadeiros pastores, homens de Deus, ministros, ó Pai. Quando eu digo pastores, eu estou englobando todos, Pai. Homens e mulheres, aqueles que se dedicam à Tua obra, têm sido perseguidos por causa de sistemas, sendo perseguidos por causa de dogmas, sendo perseguidos por causa de sistemas governamentais, por causa de todo o tipo de situações que tem sido, Pai, assolado, tem sido impedido, Pai, de estar propagando a Tua palavra, de estar falando, Pai, a Tua palavra, de ensinando. Pai, eu quero pedir para o Senhor, abra o entendimento dos pastores, ó Pai, para ensinar a Tua palavra e não para ensinar a ganhar dinheiro, não a ensinar, Pai, como prosperar, porque para tu prosperar, primeiro tu tem que conhecer a palavra, e a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a verdade te libertar, aí sim, o Senhor, se for da vontade do Senhor que você prospere, você vai ter
sabedoria no teu trabalho para prosperar diante do teu trabalho, diante daqueles que são ao contrário a você no teu trabalho. Seja primeiramente um referencial no teu trabalho, seja um referencial no teu colégio, seja um referencial em todos os lugares onde você estiver, para que você possa ser bem-sucedido naquilo que você faça. Porque o Senhor falou para Josué: medita dia e noite na minha palavra para que tu vá bem em tudo que tu faça. E onde tu botar a planta dos teus pés, ninguém te resistirá nessa terra. Não te mando eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Então, Pai, toma as igrejas nas tuas mãos. Cada pastor, cada líder, eu coloco nas tuas mãos. Dê estratégia e sabedoria para eles pregarem a tua palavra. Mas que pregue a tua palavra. Que não venha pregar um falso evangelho de prosperidade, de multiplicação, um falso evangelho, Pai, que nós sabemos que esse evangelho não existe. Esse evangelho não existe. O evangelho é renúncia. E que nós possamos renunciar todos os dias. Todos os dias, ó Pai. Pai, esta é a oração que eu faço, eu apresento a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa interceder com gemidos inexprimíveis através dessa oração. Que o Senhor possa, Pai, selecionar, que os Teus anjos possam selecionar cada palavra que for falada aqui. As que não Te agradaram, Senhor, que eles possam tirar. E as que Te agradar, que chegarem como cheiro suave às Tuas narinas, que o Senhor receba. E que o Senhor possa olhar para cada um que assistiu essa live, cada um que vai assistir ainda essa live hoje, amanhã ou depois, cada um que ainda vai ser alcançado por essa live, porque, Pai, o intuito da live não é agora, mas sim depois, e que possam, Pai, ser alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, boa tarde para todos vocês, tenham um final de tarde abençoado, um início de noite. Aqueles que tiverem os seus cultos, que adorem o Senhor de todo o coração. Deixe os seus problemas na mão do Senhor e adore Ele. Deixe os seus problemas para que o Senhor resolva e simplesmente se dedique a adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Eu quero apresentar também, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, a minha saúde. Que o Senhor possa me sustentar como o Senhor tem feito até agora. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Me dado força para suportar as lutas das enfermidades que assolam. E que temos projetos, Pai. Porque o Senhor tem projetos na Igreja Apostólica Vida. Na IAVE Apostólica Vida, o Senhor tem um projeto. E o Senhor me colocou de frente para que nós possamos ali alcançar esses projetos e botar em prática, porque já do Teu coração já desceu para o nosso coração. Então, meu Senhor, eu Te peço no nome de Jesus, me fortalece, sustenta, Pai, os membros da nossa igreja. Toma aí a irmã Rosane, Cristi nas Tuas mãos, a Adriana nas Tuas mãos, o Lauro nas Tuas mãos, a pastora Andréia nas Tuas mãos, todos os demais componentes da igreja, irmã Márcia nas Tuas mãos, Marco André nas Tuas mãos, presbítero Diego, Juliana, Pai, toma nas Tuas mãos, pastor André, missionária Rose, pastora Ana Paula, toma nas Tuas mãos, meu Senhor. Ana Luci, toma a Analice, toma o Maurício, Pai, toma a Marise nas Tuas mãos, a Lu Alves nas Tuas mãos, ó Pai. Ô, Pai, toma a Jaqueline Belo nas Tuas mãos. Toma todos, ó Pai. Toma o Renato, Pai, nas Tuas mãos. Renato Guimarães. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqueles que saíram, Pai, por algum motivo que não estão conseguindo voltar, Senhor, toma nas Tuas mãos. Aqueles que saíram, Pai, por algum motivo. Aqueles que não conseguiram alcançar, Pai amado, a visão do projeto. Aqueles que olharam para a tempestade e não confiaram naquele que mandou atravessar a tempestade. Eu quero apresentá-los a Ti, Pai. Cada um.
Não vou expor os nomes deles aqui, mas o Senhor sabe de quem nós falamos, o Senhor sabe de quem vai encontrar, de quem vai tocar. Em nome de Jesus. Vai tocando, meu Senhor. Vai tocando. Vai operando, Pai. Vai mudando a história. Vai mudando quadros, Pai. No nome de Jesus Cristo. Oh, derebene calasti andoromonde que a face. Relepa patanta canto como nevai a sebi andarabás. E eu creio, Pai, que cada igreja aí também, meu Senhor. Cada pastor aí, o pastor, os pastores, a pastora Luana, o pastor, a irmã Madalena, a irmã Vivian, Ezequiel, todos esses que participaram dessa live, Diaconisa Lúcia, todos que participaram dessa live, Pai, vai de encontro às suas necessidades, vai de encontro às suas igrejas também. Aleluia. Do debede calabanto. Remandada cantui, que me de cantarabaço. Que te mentiu de que bendaravassia, naramantue. Pai, toma a diaconisa Lúcia em tuas mãos. Toma esse povo de Araruama, Pai. Toma o pastor Aldair em tuas mãos. Toma a igreja da diaconisa Lúcia. Toma os dirigentes da sua igreja. Toma a irmã Rosa em tuas mãos, ó Pai. Toma a irmã Sônia em tuas mãos, ó Pai. Eu não conheço essas mulheres, ó Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe aquilo que elas precisam. Então, as enfermidades que assolam a vida delas, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Ai, a subna, de que anda calabás. Eu profetizo nessa tarde que uma chuva serodia, uma chuva cheia de bênção e de graça, seja derramada sobre os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja não só hoje, mas para todos sempre. E que todos digam comigo, Juliana, diz comigo, Shalom, Yeshua, Jeová, Tzidkenu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Sherikei Irene, graça e paz do Senhor.